Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei acompanhando vocês na aula. Vamos lá descobrir qual é a aula de hoje? Olha lá, aula 18, revisão e avaliação. E agora vamos à aula. Olhem só, a nossa revisão 2 tem como base a dinâmica e as leis de Newton. E agora nós vamos entender e relembrar com vocês as leis de Newton. E colocamos aí a dinâmica, que representa as leis de Newton, aplicações das leis de Newton. Muito bem. A dinâmica, ela é aquela que estuda o quê? O movimento. E agora, quando se fala em dinâmica, eu estudo o movimento e levo em consideração as suas causas. E as aplicações com base na dinâmica, eu tenho aqui as leis de Newton, que são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. Então, logo nós temos que dinâmica é aquela ou aquele movimento, é aquela que vai estudar o quê? O movimento, levando em considerações as suas causas. Na dinâmica, temos aí 3 leis que nós vamos ver agora. Só que, para a nossa revisão, nós vamos trabalhar com as 2 leis e as suas aplicações. Vejam, a primeira lei, ela é chamada de lei da inércia. E o que representa esta lei? Todo o corpo, olhem só, continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Aí você pode estar se perguntando, mas como é isso, professora? Como é que eu vou saber o que é a primeira lei da inércia? A primeira lei quer dizer o seguinte, em outras palavras, de forma de senso comum, você pode ficar se perguntando assim, ó, quando eu digo que todo o corpo continua em seu estado de repouso, se eu estou em repouso, eu quero continuar em repouso. Agora, se eu estiver em movimento e quero continuar em movimento, eu vou precisar de quê? De algo para me forçar, olha aqui, ó, forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, no caso, se eu estiver em um carro e este carro estiver, no caso aí, ele está em movimento e ele freia bruscamente. Então, ela é conhecida como a lei da inércia. Toda vez que eu estiver falando da lei da inércia, eu tenho aqui, se um corpo estiver em repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, ele quer continuar em quê? Ele quer continuar com o seu estado aí. Porém, se eu tiver uma força ou algo, né, forçado a mudar aquele estado, nós vamos ver agora. Percebam o seguinte, olha aí, a aplicabilidade. No nosso cotidiano, temos aí a aplicabilidade das leis de Newton. Logo, elas não vieram somente, vamos só para estudar no seu caderno, na sala de aula. Elas também estão na nossa sociedade. A aplicabilidade das leis de Newton. Observem a imagem. Quem utiliza carro, você observa que tem aqui os encostos, ou seja, o encosto. Aí eu tenho aqui o encosto. Como eu tenho 2, 3 ou 4, são
os encostos. Ou seja, você tem esse encosto aí, o encosto de cabeça. Qual é o objetivo dele? Analisem aí comigo. A primeira lei, ela é bem clara. Ela quer continuar, se eu estou em repouso, eu quero continuar em repouso. Agora, se eu estiver em movimento, eu quero continuar em movimento. Por quê? Porque a primeira lei nos dá bem claro o seguinte, é como ela fosse uma pessoa teimosa. Logo, na sociedade vieram várias aplicabilidades com base nisso aí. Aí você tem, nesta imagem, observem aqui, esse encosto, eles estão presentes na maioria dos veículos atuais. Uma vez que existe uma grande possibilidade de que os ocupantes de um veículo fraturem seus pescoços no caso de uma colisão na traseira do automóvel. Então, a primeira lei, como nós vimos, olhem aqui, na primeira lei nós temos, por definição, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Muito bem. Aí nós temos aí a nossa aplicabilidade das leis de Newton. Toda vez que vocês agora analisarem, quem puder olhar, perceber em carros que ele tivesse encosto de cabeça, o objetivo dele é para quê? Para que, se caso alguém sofra uma colisão, ele vem para quê? Ele tem, uma vez que ele existe, uma grande possibilidade o quê? De acontecer o quê? Que se eu estou em repouso, eu quero continuar em repouso. Se eu estou em movimento, quero continuar em movimento devido à primeira lei. Aí observem aí, os encostos de cabeça são necessários devido à tendência que a cabeça dos ocupantes tem de permanecer em repouso. Observem aí a nossa definição da primeira lei. Quando ocorrem colisões traseiras. E o nosso princípio físico é a primeira lei de Newton. Então não esqueçam, a primeira lei de Newton, sempre você observará que o principal para o encosto da cabeça, de cabeça, vai ser devido à tendência que a cabeça dos ocupantes tem de permanecer em repouso quando ocorrem colisões traseiras. Logo, a nossa primeira lei é aplicável aqui para esses tipos de carros. Muito bem. Depois, vimos também a segunda lei, lembram? A segunda lei, ela é conhecida também como a lei fundamental da dinâmica, ou o princípio fundamental da dinâmica. Aí nós temos, por definição, a mudança de um movimento é proporcional à força. Olha aqui, força, aí você tem força motora imprimida e é produzida a direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Em outras palavras, nós temos que a massa vezes a aceleração. Aí você tem que ela é a lei fundamental da dinâmica. Vejam aí. Olhem só, essa lei ela é apresentada na equação abaixo. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. E observem cada letra, cada definição. A, que é dada em módulo, não vamos usar sinal nenhum. O módulo da aceleração, a minha unidade é metros por segundo ao quadrado. O FR é a força resultante, que o módulo da força é Newton, nós vamos usar o Newton, mas também a unidade, porque temos aqui com a massa e a aceleração, será quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. E M é a massa do corpo em quilogramas. Muito bem. A segunda lei, que é muito importante,
Vamos agora fazer uma aplicação. Observem aí, lembrando, ó, lembram lá da equação, força é igual a massa vezes a aceleração. Quando na questão não tiver aceleração, você irá utilizar aqui esta equação. Como a aceleração é igual ao valor da variação da velocidade dividindo pelo intervalo de tempo, nós vamos ter esta relação. A aceleração será igual a ΔV dividido por ΔT. Logo, a minha aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, não esqueçam, se caso vier na nossa atividade aí, a questão que não tem aceleração, mas eu tenho a velocidade e o tempo, eu encontro a aceleração. Vamos ao nosso exemplo, vejam aí. Vamos aplicar, aliás. Temos aí um exemplo, aplica-se uma força de 60 newtons, olha aí. Aí você tem os dados. Força vale 60 newtons. E ele quer saber o corpo de massa M. Eu não sei quanto vale. M. Olhem aí. E o corpo desloca-se em linha reta, olha aí, com velocidade que aumenta de 30 metros por segundo a cada 2 segundos. Aí eu pergunto a vocês, nós temos a aceleração? Não. E agora? Aí você tem a velocidade, vamos colocar assim, ΔV, que vale 30 metros por segundo, e o meu tempo, que vale 2 segundos. Muito bem, coloquei os dados e agora vamos ver como é que você vai resolver. Olha aqui, muito bem, tá aqui os dados. Força é dada em 60 newtons, a velocidade 30 metros por segundo, o M é o que eu procuro e o ΔT 2 segundos. Muito bem. Para encontrar o valor da massa, você vai aplicar a segunda lei de Newton. Mas para isso eu preciso encontrar o quê? O valor da aceleração. Aí você tem que a aceleração vai ser igual a ΔV dividido por ΔT. Aí você aplica, olha só. Aí você tem, como a aceleração é igual ao valor da variação da velocidade, olha aqui, que nós fizemos lá, A é igual a ΔV dividido por ΔT, e substituo. Quanto vale a velocidade? 30. E o intervalo de tempo? 2 segundos. 30 dividido por 2, 15 metros por segundo ao quadrado. E agora, aí sim, depois que eu encontrei a aceleração, você irá substituir os valores encontrados na equação. Olha aqui a equação da segunda lei de Newton. Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E agora eu substituo os valores. Força vale 60, a massa que eu procuro e a aceleração que eu acabei de encontrar, que é 15. Aí você tem M vai ser igual 60 dividido por 15 é 4. Logo, a massa que eu procuro você tem 4 quilogramas. Muito bem. Então, para as nossas leis, a lei de Newton, eu utilizo com vocês as duas. A primeira lei e a segunda. Outro assunto muito importante visto, nós temos aí um outro assunto estudado, observem aí comigo, a transmissão ou propagação de calor. Muito bem, pessoal. Nós vimos que existem aí 3 tipos de propagação de calor. Condução, a convecção e a irradiação. Muito bem. E o que representa esses 3 tipos?
Quando se fala em calor, nós temos o quê? Que é a passagem da energia térmica de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura. Muito bem. Aí nós temos aqui a primeira, que é a condução. Observem, é a propagação de calor em que a energia térmica passa, olha, observem bem, de partícula para partícula, sem transporte de matéria. E ocorre principalmente nos metais, que são aqueles condutores térmicos. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como é de partícula para partícula? É quando você chega em casa, aí toma um banho, aí de lá você vai jantar. Aí você esquece a colher dentro de uma panela com comida dentro. Aí quando você vai querer comer, vai pegar aquela colher que está dentro da panela, o que você acontece? Queima a sua mão. Por quê? Ocorreu o quê? Propagação de calor, de partícula para partícula. Ou seja, as partículas esquentaram ali e você, ao tocar na colher, pegou, ficou quente. Muito bem. Aí temos um outro estudo que é a convecção térmica. Observem aí as imagens. Você tem, neste caso, você tem aqui que a convecção térmica é a propagação de calor através do transporte de matéria e ocorre somente nos líquidos e gases. Muito bem. Temos aqui as 3 imagens que representam aí a convecção térmica, que são conhecidas como correntes de convecção. Aí você tem, observem, você tem aqui, ó, a imagem, temos aqui, vamos colocar este exemplo. A água quente na parte inferior, que é menos densa, sobe, ó, como nós temos essa imagem aqui. Água fria desce, porque aqui embaixo você tem a água quente, enquanto a água fria na parte superior mais densa desce, olha aqui, a água fria desce e a água quente sobe, nas 3 imagens. Esse movimento de água quente e água fria é chamado de corrente de convecção. Não esqueçam, toda vez que eu estiver falando de convecção, nós teremos aí corrente de convecção. E, por fim, temos a irradiação ou a radiação. Ele é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica é transmitida por raios luminosos invisíveis aos nossos olhos, ou seja, os raios infravermelhos, que podem ainda falarmos que é um processo de transmissão de calor envolvendo aí as ondas eletromagnéticas. Aí você tem um exemplo, olha só, eu trouxe um exemplo que muitas vezes é muito importante quando nós vamos fazer um churrasco. Aí você pega a caixa de isopor, ela funciona como um recipiente adiabático. O que é esse termo? Ele refere-se a elementos que impedem a transferência de calor com o meio ambiente. O isopor, olha o que ele vai fazer. Ele tenta impedir a troca de calor com o meio. Por onde? Por condução. O isopor, tá aqui, né? O isopor. E o alumínio, ele tenta impedir o processo de irradiação de calor. Então, não esqueçam, se vocês fizerem esse experimento, muito simples, você pega uma caixa de isopor, você irá perceber aí, você vai colocar, aí você olha só a imagem, ela representa aí um churrasco e muitas pessoas utilizam essa caixa de isopor com o papel alumínio. E observem muito bem que ela tem o quê? Transferência de quem? O isopor ele vai fazer o quê? Ele vai tentar impedir o quê? Troca
de quem? Ele vai troca de calor com o meio por quem? Por condução. E na parte do alumínio, ela vai tentar impedir por irradiação para o quê? Para o calor. Então, não esqueçam. Nós temos aí um exemplo muito básico, muito simples para no nosso cotidiano também ser aplicável. Então, agora vocês já sabem. Toda vez que você fizer algo e colocar o isopor com o alumínio, você tem um exemplo aí de propagação de calor. Muito bem, pessoal. Chegamos aí à revisão final, aí nossa segunda, e finalizamos com vocês a revisão 2.